Pessoal, o que eu falei agora da paridade do CRC, eles são utilizados para detectar erros, tá certo? O CRC, ele tem um poder de detecção muito grande, tá certo? Mas ele não é capaz de corrigir erros, né? Para corrigir erros, a gente utiliza uma outra técnica chamada de FEC, tá? FEC é Forward Error Correction, tá? E tem um tipo de técnica de FEC que é chamada de codificação de bloco, tá certo? Que é o que a gente vai mostrar aqui, um exemplo, onde você tem aqui os teus dados, que é dado por kbits, né? E aí você passa isso por um codificador de bloco, estou chamando aqui de uma forma geral um codificador FEC, e você gera uma palavra código, tá? Vocês vejam aqui que é diferente do esquema de detecção, porque na detecção você transmite o quê? Você transmite a tua mensagem original mais um FCS, mais alguns bits de redundância. Quando você está utilizando a codificação de bloco, você não transmite mais a tua mensagem original mais o FCS. Você transmite uma palavra de código. Ou seja, essa code word aqui, ela é uma versão transformada do teu data. Eles não guardam uma relação direta como é no outro caso lá, tá? Você agora gera uma palavra código maior de N bits, mas ela é uma forma transformada, tá certo? Mas essa transformação, ela segue alguma lógica que a gente não sei se vai dar tempo de eu falar aqui, mas no livro ele explica direitinho quando você utiliza a codificação de Hamming, né? No livro e nos vídeos que eu coloquei para vocês nessa aula específica, ele fala algumas técnicas, né, que são utilizadas justamente para gerar essas palavras códigos. Então, essas palavras códigos, elas são transmitidas, elas fazem parte de uma espécie de dicionário, tá? Quando você utiliza uma, uma técnica de correção de erros específica, né? Você tem um dicionário daquela técnica, certo? O que são esses dicionários? É um dicionário que é uma coleção de palavras de uma certa língua, né? Então, o dicionário da nossa técnica, que ela vai dizer quais são as palavras códigos permitidas para acontecer naquela comunicação. Então, são palavras códigos que são esperadas de serem recebidas. Se você recebe uma code word que não está no teu dicionário, que não está na tua biblioteca, você vai tentar ver qual é a palavra código que está na biblioteca que mais se assemelha ao que você recebeu, né? Então, o que é o efeito da correção? É você pegar uma palavra código que não está no seu dicionário, você comparar com todas as palavras código que está no seu dicionário e escolher aquela que mais se aproxima. Então, quando você faz isso, você aumenta a probabilidade de escolher a palavra código correta. Então, quando você substitui algo, né, uma palavra código que você não está no dicionário por uma que está, você está, entre aspas, corrigindo o erro. Tá? Você recebeu uma coisa errada, né? E você fez uma substituição da palavra. Quando você substitui, você está fazendo com uma probabilidade alta, né? Que você está corrigindo aquele erro. Agora imagina que não houve erro. Imagina que a palavra código que você recebeu, né, casou exatamente com as palavras que estão lá no seu dicionário. Então você conclui, né, que não aconteceu nenhum problema, tá certo? Que não houve erro na sua transmissão. Agora existe um problema aí intrínseco em relação a isso, que é o seguinte: você transmitiu a sua palavra código ela foi adulterada por um ruído, etc. E ela deu o azar dessa sua alteração, dela ser transformada numa outra palavra código válida do teu dicionário, certo?
Então, aconteceu de fato um erro, mas você não conseguiu detectar nem corrigir aquele erro, porque ela deu o azar de ter caído em uma outra palavra código do teu dicionário, e quando você for checar no teu dicionário, você vai ver que a palavra é válida. E aí você conclui que não houve erro, mas na verdade houve, tá? Então essa técnica de FAQ, ela também não é infalível, né? Ela pode, as saídas desse FAQ, né? Pode ser o caso desejado, né? Que não tem erro, ou então que você conseguiu corrigir o erro, ou seja, você achou uma palavra código válida que poderia substituir aquela errada, né? E você também pode ter o caso em que você consegue somente detectar, né? Mas você não consegue corrigir o erro, tá certo? E tem o caso que você nem detecta e nem corrige, que é esse pior caso, que é quando eu disse, você encontra uma palavra código válida, né? Mas na verdade não é a que você tinha transmitido. Foi porque houve uma transformação e houve um erro e esse erro transformou uma palavra em outra, ok? Então, tudo isso, toda essa técnica do FEC, ela é baseada nessa distância de Hamming, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha nesse conceito de distância de Hamming, não é complicado, né? E também dá uma olhada no exemplo 6.9 do Stallings. Lá tem um exemplozinho bem didático, onde ele explica, né, passo a passo, como é que essa correção de erros de blocos ela é feita, tá?